Como o mundo material foi formado? Salve Maria, eu sou Theo Aquino, e hoje daremos continuidade à nossa série, A Suma Teológica de Santo Tomás em forma de catecismo, de Tomás Peggs. Una veritas. No capítulo anterior, nós vimos a queda dos anjos rebeldes. Hoje, vamos tratar do mundo corporal, da criação e da obra dos 6 dias. A segunda categoria de seres criados por Deus é o mundo corporal. Deus criou, por si mesmo e, imediatamente, todos os seres materiais. E quando Deus criou esse mundo corporal, foi no princípio dos seres, ao mesmo tempo em que criou o mundo dos espíritos, os anjos. E essa criação, seja da matéria, seja do espírito, foi instantânea. Mas Deus formou o mundo desde o princípio, exatamente como o vemos agora? Não. Ele o criou em estado caótico. Dizer que Deus criou o mundo em estado caótico, significa que ele primeiro criou os elementos, ou materiais, com os quais construiria o mundo, na forma e no estado que ele tem agora. Quem ordenou e compôs esses primeiros elementos, dando ao mundo corpóreo sua forma atual? O próprio Deus. Mas o Senhor não completou sua obra de uma só vez. Ele o fez por meio de intervenções sucessivas. Ao todo, Deus interveio 6 vezes, até dar ao mundo sua forma final. E essas 6 intervenções são conhecidas como os 6 dias da criação. Vamos ver o que Deus fez em cada uma delas. No primeiro dia, ele produziu a luz. No segundo dia, ele fez o firmamento. No terceiro dia, separou os mares dos continentes, e produziu as plantas. No quarto dia, fez o sol, a lua, e as estrelas. No quinto dia, fez os pássaros e os peixes. No sexto, fez surgir os animais terrestres, e criou o homem. Mas como nós sabemos que Deus criou o mundo nesta ordem exata? Sabemos porque o próprio Deus nos revelou. Esse testemunho divino está registrado no primeiro capítulo do Gênesis, que também é o primeiro capítulo das Sagradas Escrituras. E aqui fica a pergunta crucial. Há conflitos entre a ciência e o primeiro capítulo de Gênesis? A resposta do catecismo é clara. A verdadeira ciência sempre concordará com o primeiro capítulo de Gênesis. E por quê? Porque a verdadeira ciência vê as coisas como elas são. E ninguém as conhece melhor do que o próprio Deus, que as criou e nos revelou, no primeiro capítulo de Gênesis, como ele as fez. Portanto, é absolutamente impossível haver uma contradição entre o relato bíblico e as descobertas científicas a respeito da criação do mundo. Não há contradição, nem jamais haverá. Este é o ensinamento de Santo Tomás de Aquino sobre a criação do nosso mundo material, e a perfeita harmonia entre a revelação e a verdade. No próximo capítulo, vamos falar sobre o homem e sua natureza. Salve Maria! Una veritas.